Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Boa tarde a todos os meus irmãos que se encontram aí do outro lado. Amém. Aqui quem vos fala é o irmão Elisandro, um homem em Cristo. Estou mais um dia aqui pela misericórdia do Papai Deus, para que nós viemos trazer mais um pouco das revelações da sua insondância, da graça de Deus. Aos meus amigos, desejo uma ótima tarde a vocês. Sejam livres, entendam que vocês estão reinando em vida. Vocês são igrejas gloriosas, predestinadas desde antes da fundação do mundo. Estão livres em Cristo, perfeitas em Deus. Não digo em Deus dentro de uma denominação, em Deus dentro de uma casa, chamada igreja. Não, entendam que igreja são vidas. Você é a igreja de Deus. Você é o Filho de Deus, bendito, amado por Ele. Independente como você se encontre, Ele não abre mão de você. Amém? Entenda assim e serás feliz vivendo a plenitude da glória de Deus. Estaremos elevando os nossos pesares ao Papai. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, pela tua verdade. Obrigado pela simplicidade ao qual nos abrange neste momento, nesta tarde, Pai. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estarão entrando, assistindo esta live, Pai. Obrigado pela minha vida, a vida da minha esposa, Pai, que o nosso amor venha crescer a cada dia um pelo outro. Obrigado também, Pai, pelo meu serviço, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus vizinhos neste condomínio aqui, os do portão para dentro e do portão para fora. Obrigado, Pai, pela plenitude, pela manifestação da tua glória e das tuas revelações, Pai, ao qual o teu Espírito me leva, Pai, entender com a sabedoria plena, Pai, livre, uma mente vasta, Pai, simples, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela sabedoria, pelo entendimento correto. Ensina, Pai, me ajuda, Pai, que não seja eu, mas sim o teu Espírito em mim, Pai, assim, pois creio que aquele Espírito que estava, Pai, sobre a vida do apóstolo Paulo está hoje em mim, Pai. Então, Pai, eu peço a Ti, Pai, que me use, Pai, com intensidade, com fervor na Tua palavra, Pai, na medida que eu for discorrendo os Teus livros, fazendo uma leitura linear, Pai, e discorrendo teu evangelho da graça, que o Senhor fale, Pai, use-me, Pai, com sabedoria, Pai, e invada os corações, Pai, dos teus filhos do outro lado, Pai, desta locomoção, Pai. Ó Deus poderoso, Deus da graça, Deus Espírito Santo da verdade, Pai, de encontro àqueles que se encontram enfermos, agora num leito de enfermidade, ou dentro do seu lar, até mesmo deturbado em suas mentes, Pai, ou até mesmo algo incomodando as suas famílias, Pai. Muda essa história, muda esse ciclo, Pai, porque eu sei que eu de mim eu não posso, mas o Senhor em mim, nós juntos, Pai, podemos, Pai, porque assim como o Senhor estava, Pai, em Jesus de Nazaré, o Senhor, Papai, e Ele eram um, Pai, porque como Ele disse a Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai, eu e o Pai somos um, pois creio que eu e o Pai somos um, eu e o Senhor somos um, Pai. Então me use, Pai, com intensidade, na tua verdade, para alcançar, Pai, lá, Pai, estas vidas que se encontram lá, Pai, precisando da tua verdade, Pai, que já não conseguem mais ter uma vida plena, Pai, que não conseguem mais ter paz, Pai, porque é tantas colocações de homens, Pai, é tantas deturbações dentro de casas, chamadas, igrejas, Pai, um pouco vão lá, um pouco vão acolá, Pai, e não sabe mais em quem acreditar, Pai. Então me usa com fervor e intensidade na tua verdade, para que eles venham receber, Pai, um mananciar da graça de Deus, Pai, que eles venham ser cheios do teu Espírito e da tua verdade, e saibam que eles estão reinando em vida, estão livres, sem temor do mal e sem pânico, porque eles são igrejas gloriosas, comprada pelo sangue que verteu naquela cruz, e o que está deturbando suas vidas verdadeiramente é que eles ainda não conseguiram tirar a sua mente, os seus olhos focados em casas onde se dizem que são igrejas de Deus. Não, eles precisam retomar o seu entendimento, entender que eles sim, seres humanos, são casa de Deus. Deus
mora no meu interior. Deus mora no interior de cada um, Pai. Leva a eles esta sabedoria, Pai, através dos meus lábios, e que eles venham entender que eles estão reinando em vida, estão perfeitos no Senhor, e o que o Senhor já pagou toda a dívida que eles deviam, que eu e eles deviam, foi pago tudo na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, graças te dou. Use-me, porque estarei usando a tua palavra. Amém. Graças te damos, irmãos. Enfim, estamos aqui para percorrer mais um livro. Algumas colocações verbalizadas corretamente com o Espírito da Graça. Amém? Primeiramente, estaremos lendo no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 13, do versículo 6 em diante, nos diz assim, verdadeiramente: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e fé, dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém? Glória a Deus. Nos diz mais no versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Irmãos, amados irmãos, enfim, precisamos saber ao qual, quando Paulo se referiu nessa epístola dos Hebreus, falando aos Hebreus. Esta epístola, verdadeiramente, ela está conectada, enfim, foi escrita pelos meados de 64 a 65 DC, depois de Cristo. Então, quando Paulo falava aos Hebreus, ele falava porque naquele tempo haviam pessoas ao qual elas se titulavam, não se titulavam, elas recebiam um cargo de pastor, pastorear ovelhas no campo. Hoje em dia, até muitas pessoas sem sabedoria nessa esfera de hoje se relatam a pessoas como ovelha. Verdadeiramente, não é a colocação certa, porque eu preciso entender qual é a minha posição em Cristo Jesus. Depois do sacrifício feito na cruz, eu não passei a ser verdadeiramente nós, eu, Elisandro, você aí do outro lado, que nós somos brasileiros naturais, enfim, não temos sangue judeus, não somos judeus, não vivemos o Velho Testamento, não vivemos da cruz para trás, não podemos ser taxados como ovelha, porque se nós formos taxados como gados, os filhos de Deus não são taxados como gado. Então as pessoas, sem uma colocação plena, uma correção verbalizada corretamente, acabam deixando-se levar, ser guiada como ovelhas. Uma ovelha, verdadeiramente, a ovelha era guiada aquele dia, ela tinha um estímulo, até mesmo uma siga-me como ovelha, porque toda ovelha ela tinha defeitos nos seus olhos, elas não enxergavam bem, entendeu? Então elas eram mais guiadas pelo seu ouvido, entendeu? Então verdadeiramente toda ovelha ela não enxerga bem. Então os filhos de Deus verdadeiramente taxados naquele tempo, até aquela esfera, que não era um filho ainda, né? Antes do sacrifício da cruz ninguém era filho. Então quando Deus ele termina a sua criação no reino dos céus, ele precisa criar uma criação terrestre. E ele precisa, o que ele não tinha em toda a sua plenitude, sua existência, eram filhos. Ele precisou criar a terra, este espaço, enfim, e colocar filhos aqui embaixo, para que os filhos viessem entender a sua posição em Deus e viessem a dominar a terra. Ele disse no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26 a seguir, que o homem domine sobre os peixes, sobre os répteis, sobre as árvores, sobre as plantas, sobre as feras, sobre todo animal que se rasteja, mas que um homem não domine sobre o outro homem. Isso requer saber também que o homem não domine sobre a sua esposa. Enfim, irmão, serve isso também de cabeçalho também, para que a gente venha se guiar. Enfim, né? Quando a gente vê muitos homens aí tentando
dominar as suas esposas, enfim. Por causa que colocações de homens sem uma verbalidade correta, entendeu? Porque verdadeiramente no Velho Testamento homens guiavam suas mulheres e eles eram rigorosos em cima de suas mulheres, porque verdadeiramente só poderia entrar nos santos dos santos, na velha aliança, homens. Então todo menino macho, bebê macho de 8 dias de nascimento, ele era levado no Santo dos Santos e era feita uma marca no seu prepúcio, uma marca no pênis, entendeu? Todo aquele bebezinho, entendeu? Somente ele. Isso era chamada marca da circuncisão, que estava feita debaixo da lei para todo menino judeu. E hoje em dia as pessoas estão sem conhecimento aí e ficam aplicando algumas coisas nas pessoas e fazendo as pessoas até mesmo como presa dentro de diversos locais. Então, quando Paulo se refere, falando no livro de Hebreus, dizendo ali no versículo 6, Hebreus 13:6, e assim como com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Veja bem que hoje, verdadeiramente, há muitas pessoas sem sabedoria, ou sem uma leitura verbalizada corretamente, acabam temendo ao homem. É triste de ver, né, irmãos? Mas se você entra dentro de um lugar chamado igreja, verdadeiramente ali tu vê centenas de pessoas ali sendo guiadas por um condutor ali na frente, com medo daquele homem falando ali na frente, né? Verdadeiramente ela acaba se perdendo na sua caminhada, porque verdadeiramente ela acha, está sendo muitas das vezes enganada e está achando que está ouvindo a voz de Deus. Mas Deus não está falando com ela, porque aqui a palavra está dizendo, né, do que me poderá fazer o homem. E as pessoas estão vendo ali um Deus brabo, um Deus carrasco, falando na boca daquele homem, e aquele homem sentando-lhe o cajado nela e condenando ela, porque até mesmo que ela não vai mais ao culto, que ela não faz mais parte da mesa de oração, que ela não dá mais seu dízimo. E isso não tem nada a ver com Deus, irmãos. Entenda que Deus, ele é soberano. Deus verdadeiramente ele não quer a sua prosperidade. Deus ele é todo poderoso. Se ele quisesse isso para você, ele daria, simplesmente assim. Ele te deu o poder, irmão, de você fazer por você. Agora, nessa esfera agora, eu faço por mim, eu luto por mim. Se eu quero ser próspero, eu busco a minha prosperidade. Eu trabalho, eu saio cedo, eu me movo. Há um velho ditado que diz: ei, nada pode mudar se você não mudar. Nada muda ao seu redor se você não mudar. Eu preciso mudar, eu preciso me mover para que algo acontece na vida do ser humano, que ele se move. Então, as mudanças chegam através de uma pessoa que muda de ambiente, que ela move. Não diz que ela muda de morada. Não, ela se move em meio às circunstâncias, enfim, com sabedoria. Então, quando Deus diz ali, usando o apóstolo Paulo aos Hebreus, dizendo: o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o teu ajudador. O Senhor é o meu ajudador. Eu não posso me espelhar em homens, irmãos. Você não pode se espelhar em mim. Porque eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha esfera. A chave que pode abrir para mim pode não abrir para você. A chave que pode abrir para você pode não abrir para mim. E eu preciso saber desses parâmetros, enfim, para saber qual é a tua posição. Para que o Senhor te chamou? Qual é o teu propósito? Há um propósito na sua vida. Ei, você é especial para tal coisa ao qual Deus criou. Deus, ele só começa aquilo que ele terminou. Entenda isso. O livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, diz que Deus, ele faz o fim desde o começo. Deus termina tudo e depois ele começa. Ele é o único Deus que ele é chamado de Alfa e Ômega. Apocalipse, capítulo 22, enfim. Deus, ele só começa algo que ele terminou. Ele já terminou algo que precisou da tua existência para começar.
Deus, ele terminou algo que precisa da minha existência para começar. Isto que eu estou fazendo hoje é velho, entendeu? Deus já terminou esse espaço de eu anunciar o evangelho, de eu pregar as vidas, esta graça maravilhosa ao qual ele fez eu encontrar, entendeu? Porque eu já tive nela, eu já tive no espírito nesta graça. Agora eu estou em carne, entendeu? Né? Dentro deste veículo, dentro deste corpo, que um dia vai se deteriorar, um dia vai cair esse tabernáculo e o espírito simples assim volta ao Pai. Assim vai acontecer com você. Não importa como você esteja, não importa, esqueça aquelas falácias que você escuta dentro de templos chamadas igreja. Não existe isto. Você, da forma que você esteja, vai acabar esse tabernáculo, você vai voltar imediatamente para o Pai. Você veio de lá. Ah, mas eu roubo, eu mato, eu faço, eu aconteço. Não importa, a sua carne não é eterna. A sua carne veio para isso mesmo. Algumas carnes vieram para isso mesmo. Entendeu? Porque é Deus que cria a luz e forma as trevas. Isaías 45:7. Ele cria a luz, ele forma as trevas. Ele faz o mal, ele faz o bem. Não há quem possa fugir das suas mãos. Entenda que você é um espírito revestido de carne. Você está participando de carne e sangue nesta vida. Assim como Jesus de Nazaré participou nos seus dias. Estou com uma ruptura aqui no óculos do lado, aqui que eu acabei botando no bolso, e eu tenho esse probleminha, né? De não me cuidar em determinados lugares, acabei esquecendo no meu trabalho e quebrou. Mas isso aqui não vai me impedir, enfim, entendeu? A gente corre atrás e busca outra. Enfim, mas o importante é eu estar aqui saudável, firme, com saúde e livre de pânico, sem temor do mal, para poder passar esta verdade a vocês, ou melhor, poder emprestar os meus lábios ao Pai e que o Pai venha falar até vocês, a vocês, através de meus lábios. Então é isto, meus irmãos, entenda que vocês são igreja gloriosa, tranquilos, estão sem ruga, estão sem mancha, estão perfeitas em Cristo. Quando chegar o momento seu, chegar o meu momento meu, nós vamos voltar ao Pai. Nós estávamos dentro dele. Ei, Deus estava grávido da raça humana e precisou criar o reino da terra para que lançássemos nós aqui para baixo, para que nós pudéssemos dominar a terra. Então entenda, no meio deste domínio que é para nós dominarmos, não é para que nós só somos deteriorados se algo vier a nos dominar. Eu não posso ser dominado por um maço de cigarro, por um tabaco. Eu não posso ser dominado por uma cocaína. Eu não posso ser dominado pelo crack, igual eu fui dominado. Mas voltei à minha origem. Me acordei, o Pai fez isso comigo. O Pai precisou me levar até lá para me ver como era, para me ver como aquelas pessoas estavam, o que elas estavam passando, para mim poder ter uma experiência para hoje me trazer de novo aqui, me limpado, e para me saber o que eu iria falar, como eu iria me comportar no meio dessas pessoas ao qual parassem na minha frente debilitadas. Enfim, não podemos ser dominados pelo álcool, não podemos ser dominados pela prostituição, não podemos ser dominados pelo dinheiro. Não é ruim ter dinheiro, não é ruim beber, não é ruim nada disso, destas coisas, mas quando você é dominado por essas coisas, enfim, por todas essas colocações, aí sim se torna ruim. Que você saiba ter moderação em tudo aquilo que você fizer. No livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 27, o apóstolo Paulo disse: eu subjugo a minha carne e reduzo ela à servidão, para que quando eu pregar aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Você não veio para ser envergonhado. Imagina você na rua, caído, atirado, na beira de um bar, ou num canto de um brete, ali drogado, atirado, na beira de um bar, caído, no chão ali, ou você até mesmo sem o domínio, sem o equilíbrio, ingerir muita bebida alcoólica, chegar em casa e espancar a mulher, espancar os filhos, discutir com os vizinhos,
Que vergonha. Você não veio a essa esfera para ser envergonhado. Você é muito mais do que você imagina em Cristo Jesus. Não digo estar em Deus é estar dentro de uma igreja. Não! Estar em Deus é estar no amor, é estar na verdade, é estar na simplicidade, é estar na alegria, é estar na felicidade, independente de onde você esteja. Você precisa ser alegre, você precisa ser feliz, você precisa dar um bom exemplo. Isso é estar em Deus, é amando o seu próximo como a ti mesmo. Isto você está em Deus. Encontro algumas pessoas, enfim, elas falam, pá, irmão, porque eu estou desviado, porque eu isso, porque aquilo. E eu acabo dizendo, o papai me usando em triunfo, dizendo, ei, irmãos, de Deus ninguém pode se desviar. O sacrifício da cruz, por isso que o sacrifício da cruz é o mais importante de todos. Quando as pessoas saem de dentro de determinados lugares, de uma igreja, de uma casa, enfim, 4 paredes, que Deus não habita ali, está bem claro na sua palavra, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 46 em diante, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 23, Deus jamais entrou num santuário feito por mãos humanas. Paulo pregando ao Corinto, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz, não sabeis vós, você aí, que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus, ele mora, ele habita em vós. Paulo falando aos Gálatas, a carta de Gálatas dizendo, capítulo 2, versículo 21, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, meu irmão. Você não vai encontrar, sabe, porque muitas das vezes você se sente estranho dentro de um lugar, dentro de uma denominação chamada igreja. Você está sendo levado pelaquela emoção da carne, aqueles louvores, aquela cantiga ali. Mas aquilo ali, irmãos, não está te trazendo um refrigério para a tua carne, uma emoção. Você só está num patamar de emoção, mas você não está recebendo o verdadeiro alimento para o seu espírito. Seu espírito quer muito mais. Seu espírito precisa do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Porque você vai escutar a emoção ali, do louvor, daquele louvor, enfim. E entenda uma coisa, irmãos, que eu não tenho nada contra isso, mas eu preciso dizer a verdade. Estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? No espírito, não na carne. Essa carne não é dele. A carne está a favor dele aqui. Mas o que é dele é o espírito. Ele é pai do meu espírito. Sempre foi pai do meu espírito, como pai do seu espírito. Se você vê palavras ao contrário, isso dentro de determinados lugares, saia de lá. Se você quiser ficar, pois bem, é sua vontade, é sua escolha. Mas aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Amém? Aquilo ali é só para você sentir dor, para não deixar você progredir, percorrer, entender que você sempre esteve com Deus. Para que você se sinta culpado de alguma coisa. Esses lugares verdadeiramente, irmão, o que eu consigo identificar hoje é que esses lugares só nos colocam medo. E aonde habita Deus, onde Deus está, não há medo, meus irmãos. Quem tem Deus não tem medo. Aonde está Deus não há medo, não há medo. Amém, irmão? Por isso que muitas pessoas ousadas, enfim, estão com Deus. Porque elas não têm medo. Até mesmo lá, irmão, vou ser mais injurioso com você, enfim. Até mesmo um traficante. Ele não tem medo de cometer delitos, enfim, invadir, entrar em lugares, enfim, porque Deus está ali, no espírito, não na carne. A carne está cometendo atrocidades. Mas se chegar um tempo de Deus, se for determinado por Deus, pelo Pai, porque o Pai não vê como o homem vê, o Pai vê ele filho no espírito. E se chegar o tempo do Pai nele, o Pai muda aquela situação. Entendeu? Mas ali não está o medo, porque ali está Deus. Por isso aquela coragem, por isso aquela determinação, aquela mente pura, aquela mente ali de fazer o bem e aquela mente de cobrar o certo. Entenda que esses homens, enfim, a maioria deles são pelo certo. Verdadeiramente,
O verdadeiro assaltante, irmão, verdadeiramente, eu sinto muito em falar para vocês, mas preciso trazer isso, o verdadeiro roubador mesmo, ele está dentro de uma igreja evangélica. Sabe por quê, irmãos? Por causa que ele sabe da verdade. E ele usa este livro aqui, este livro chamado Bíblia Sagrada, para assaltar os filhos de Deus. Porque se ele fosse um homem de Deus verdadeiramente, eu digo assim, eu sempre digo, ensino no meu ensino, que ele rouba muito mais que um assaltante de banco. O assaltante de banco, ele foi colocado ali para fazer aquilo que a carne dele está impulsionada a fazer. Entendeu? Enfim, com ousadia, com audácia, enfim. E quantos assaltantes de banco você já viu que já roubou até mesmo e liberou o seu dinheiro, ajudou criancinhas, fez festa e tudo, enfim. Nós não estamos aqui para trazer sobre essas coisas, mas só para você tirar até uma lógica. E quantos homens estão ali em cima do chamado altar? Altar é paganismo, altar humano é paganismo, não tem nada a ver com Deus. O único altar é Jesus Cristo na cruz, entendeu? Quantos homens ali dentro levantam esse livro para atacar os filhos de Deus? Porque sabem, esses homens entendem, são estudados para isso. Esses cursos deles aí diabólicos, de teologia, de seminários, que eu não chamo de seminário, eu chamo de cemitério. Eles começam a ver, percorrer as pessoas ali dentro, ali conseguem entender a mente das pessoas que elas estão com medo, acuado. Elas levantam esse livro e dizem que elas estão roubando a Deus. Quantas vezes você foi até mesmo importunado dentro de lugares, dizendo que você estava roubando a Deus por não dar o seu dízimo? Eu já passei por isso. Mas eu entendi, o Pai fez abrir os meus olhos, fez eu percorrer a carta dele, esses livros, enfim. Então esses homens roubam mais do que um assaltante de banco, porque eles sabem da real verdade. Eles deveriam dizer que dízimo nunca foi dinheiro, dízimo era alimento. Dízimo não era cobrado todo mês, toda semana dentro de uma chamada igreja. Ele era dado dízimo na velha aliança anualmente. Era cobrado ano em ano e todos os judeus davam a 10ª das suas plantações. Quando Deus ele envia um gafanhoto, lá no livro de Joel, capítulo 1, enfim, 2, 3, ele envia o gafanhoto para devorar a plantação dos judeus que se rebelaram contra Deus naquela época, enfim. E Deus cerrou as janelas se costuraram, os céus se costuraram, não caiu mais chuva. Do céu só cai chuva, meus irmãos. Se você quer bênção, quer correr atrás, você tem que correr atrás, você tem que se levantar cedo, você tem que sair do seu lugar de conforto e acreditar em você. Ei, bater no peito, Deus está comigo, Deus já me deu, eu só vou correr atrás daquilo que é meu, entendeu? Eu vou tomar posse daquilo que é meu. Você não vai tomar posse parado num lugar sentado e achando que aquilo ali vai ser seu. Não, a Deus me deu, agora vai chegar na minha porta. Não vai chegar na sua porta. Se você ficar parado, você não compra nenhuma bala. Você tem que sair cedo, você tem que se levantar, você tem que ir à luta. Ei, o céu só move, tem uma ação conforme a sua reação. Se você reagir, o céu reage também. Automaticamente, em outras palavras, se você agir, Deus age ao teu favor. Amém, irmãos? É para tudo isso na sua vida. Amém? Então diz mais ali, vamos continuar o texto aqui, que diz assim, né? No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 9, ele diz: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque o bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares que de nada aproveitarão aos que a eles se entregaram. Ei, o bom, já está dizendo o escritor aos Hebreus, que o bom é fortificar o coração de vocês. Não diz o coração, você não pensa com o coração de carne, entenda. Quando a Bíblia se relata em coração, é a mente de raciocinar. O bom é fortificar o coração, a mente, o raciocínio na graça de Deus. Entendeu? O bom é fortificar o teu coração. Não te deixe te levar por doutrinas várias. Qual doutrinas várias, irmãos? Doutrina do amor, não é pregada a doutrina do amor, é pregada a doutrina que Deus ele vai soltar a mão, que Deus vai isso, que Deus vai aquilo, que Deus carrasco. O Deus não é um Deus carrasco, Deus ele te ama incondicionalmente, é um amor incondicional, irmão. Deus te ama, irmão.
ainda mesmo, o salmista Davi disse que nem seus dias eram ainda escritos e ele já te amava. Amém, irmão? Ele sempre te amou, sujo mesmo, como você está, no crime, nas drogas, entendeu? Bebendo, fumando cigarro, entendeu? Te prostituindo. Ei, ele te ama, independente, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a sua palavra. Mas quem é que faz isso? Quem é que te nega? Quem é que te deixa de te amar? Se você está sujo, se você está fumando, se você está isso, se a menina é uma lésbica, enfim, ela está no lesbianismo, se o homem ele é um homossexual, quem te deixa de amar é o pastor. É um homem chamado ali na frente, que se titula pastor, se titula um líder. Ele abomina aquelas vidas, ele abomina aquelas pessoas. Ele não tem aquele amor de ir falar com uma pessoa, mesmo se ela vê uma pessoa com um cigarro na mão, ou com beber uma garrafa de cachaça, não. Ou então se ela vai falar, mas ela vai para falar para mostrar alguém, para mostrar os seus membros, alguém que está ali junto com ela, que ela está indo ali, a primeira coisa que ela vai sair da palavra dela, não sai uma palavra de amor, sai uma palavra de acusação. Ei, irmão, Jesus está voltando, larga essa cachaça, senão tu vai para o inferno. Essas coisas aí não tem nada a ver com o amor de Deus. Então é necessário que a gente venha entender o que é de Deus e o que não é. Ei, irmão, eu vou ser bem mais pesado um pouco com vocês, com alguns de vocês. Pelo que eu percorro, enfim, que o Pai tem me ensinado, dado. Todas as pessoas que se dizem desviadas, enfim, esse tempo eu encontrei uma, falei no meu serviço lá, e falou, Baia, faz tempo que eu não vou, enfim, eu disse para ele, enfim, irmão, tenho algo para te falar, enfim, eu sei por quem eu falo, não preciso falar assim, manda te dizer o Senhor, ou da parte do Senhor, não, eu falo porque eu sei por quem eu falo, estou falando. Foi para isso que o Pai me resgatou de lá mesmo. Eu disse para ele, irmão, hoje, com toda a convicção eu lhe digo, quando você saiu de dentro dessa chamada denominação, não importa onde você esteve, em quantas você esteve, todas que você esteve ali, você estava longe de Deus. Hoje eu consigo ver assim, porque o Pai ele é o contrário, entendeu? Daquilo que a gente imagina que é, que a gente pensa que é. Porque esses homens botaram tanto medo na nossa cabeça, na minha cabeça, na sua cabeça, talvez ainda continuam colocando. Entenda uma coisa, quando você sai de dentro de uma denominação, você passa a estar mais perto do Pai. Porque antes da gente entrar dentro de um sistema chamado igreja, o que vinha de Deus descia bem para nós. O que vinha de bom descia bem para nós, entendendo que era Deus. O que vinha de ruim descia bem também para nós, entendendo que era Deus. Mas a gente passou só a ver o mal depois que a gente caiu dentro de uma igreja evangélica. O mal já começou, o medo já entrou em mim. Aquelas pessoas que eu cumprimentava na rua, vê se não foi, para e faça uma retrospectiva com você, vê se não foi em algum ponto da sua vida assim. Aquela pessoa que eu via na rua, me dava bem, ia pro baile funk tranquilo, eu encontrava na esquina, até mesmo meninas, amigas minhas, enfim, eu via elas ali de batomzinho, pintadinha, decorada e tudo, tranquilo, feliz, tranquilo. A minha mente voou para dentro de uma igreja, conheci a igreja evangélica, o que eu comecei a ver aquela pessoa já começaram a me ensinar que ela era uma pombagira, me ensinaram que ela não era de Deus, que ela ia para o inferno, que ela estava com o espírito da prostituição, já me ensinaram aquele monte de baboseira, e assim já ensinaram a você também, né? Faça essa retrospectiva e você vai entender. Então, verdadeiramente, isso nunca existiu, irmão. Essas falácias de homem, ao qual diz que o espírito imundo, a pessoa que sai da igreja e vai para o mundo, que depois vem e entra mais 7. Não, isso aí estava debaixo de uma cultura judaica, irmão. Essa maldição era para os judeus, não tinha nada a ver com nós. Nós nem éramos nascidos naquela era, entendeu? E eles colocam ainda essas coisas em cima de pessoas, e as pessoas estão ali dentro, extraviadas com medo. Dentro desses lugares, é necessário se acordar, é necessário entender que Deus está com você, é necessário você receber a verdade de Deus. Fortifique o teu coração em graça, entendeu, irmão? E saia dessas doutrinas várias. Olha aqui, ó, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias estranhas. Qual é a doutrina estranha, irmão? É aquela doutrina que eles dizem, irmão, para você
que Deus, que Jesus deu a doutrina. Jesus não chamou você, Jesus não chamou a mim. O Cristo me escolheu. Jesus, quando ele escolheu naquela época, ele escolheu 11, com ele era 12. Entendeu, irmãos? Então, ele chamou os 12 tinham que seguir aquela doutrina dos judeus, aquela andança, aquele compartilhamento ali dos 12, enfim. Entravam, iam em sinagogas, pregavam o evangelho, enfim, ali aquele evangelho da circuncisão que era para os judeus. Hoje o nosso evangelho que é pregado para nós devemos ter as referências do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que essas cartas, nem mais nem menos, se encontram de Romanos a Hebreus. Quando Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, ele pega e diz lá, se não me engano, 14, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo fala em imitar Paulo, ele não diz imitar ele, avental e tudo, que os caras estão aí imitando e jogando baca, casaco por cima aí nas pessoas e fazendo esse monte de baboseira aí, essas coisas que é ridículo isso aí, entendeu? Em cima das pessoas, e as pessoas estão ali caindo naquela euforidade ali porque elas não têm leitura. Então elas estão guiadas por vento de doutrina. Aí eles precisam colar, agarrar no casaco do pastor, agarrar naquele avental, naquela coisa para ser curado. Entendeu? Na mente deles isso aí é um surto psicótico. Entendeu? Porque verdadeiramente Paulo, quando eu preciso seguir, ele está falando de percorrer os livros dele. Sede meus imitadores. Imite a ele, imite os livros dele, o que ele pregava. As epístolas dele, ele está dizendo automaticamente para que nós venhamos percorrer as cartas dele, de Romanos a Hebreus. Você entenderá o ministério do Espírito, você se fortalecerá em graça somente lendo de Romanos a Hebreus. O resto para trás, de Atos para trás, não tem nada de graça. Não tem nada, é Velho Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João são Velho Testamento. Confere no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 16, que diz que um testamento só tem força quando houve a morte do testador. No livro de Mateus, Jesus de Nazaré estava vivo, entendeu? Ele era o testador. No livro de João, Jesus de Nazaré estava vivo. No livro de Marcos, Jesus de Nazaré estava vivo. No livro de Lucas, Jesus de Nazaré estava vivo. Então todos os livros que ele se encontra vivo ali, que eram os livros sinóticos, 4 livros sinóticos, canônicos, né? Enfim, ele estava vivo. Então só começa o Novo Testamento na morte de Jesus, de Atos para frente. Enfim, daí fala da ressurreição e dos feitos da cruz, da crucificação. Amém? Então isso não é ensinado dentro de igrejas, é ensinado que você tem que cortar o cabelo, que você não pode tirar o cabelo, aliás, enfim, é ensinado que você não pode pintar o cabelo, é ensinado que você não pode estar com as unhas grandes, é ensinado que a mulher não pode usar batom, é ensinado que você não pode usar um brinco, é ensinado esses monte de coisas que o homem não pode usar bermuda, é ensinado que o homem não pode usar uma camisa regata, é ensinado que não pode ir à praia, é ensinado que uma mulher não pode se maquiar, é ensinado tantas coisas que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Ei, você que está preso no Velho Testamento, você nunca vai saber o que é o amor. Você nunca vai amar o seu próximo. Enquanto você não percorrer os livros da crucificação, não encontrar Cristo ressuscitado, o Cristo da nova aliança, você nunca entenderá o que é o amor, o que é amar o seu próximo. Amém? Então entenda, irmãos, que nós devemos se sujeitar a Deus, sim, mas se sujeitar a Deus não entra dentro de uma igreja evangélica. Se sujeitar a Deus é você amar o seu próximo, é andar na verdade, entendeu? É fazer o bem sem olhar a quem, é ser feliz, é viver a sua vida tranquilo, livre, sem temor do mal, é viver a graça de Deus. Isto é se sujeitar a Deus. Entenda, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está dentro de casas, 4 paredes. Deus está dentro de mim. Esse Deus que está dentro de mim está dentro de você. Se assim você acreditar.
que Ele está dentro de você. Ah, mas por que eu estou passando isso? Por quê? Porque você talvez está sendo guiado por homens e você está debaixo de falácias de homem. Você não percorre livros, você não lê, você deixou se levar por homens e quer viver uma vida querendo ser mais santo do que os outros, querendo ser melhor do que os outros. Não, seja simples, como você sempre foi. Seja você mesmo e você verás Deus em você mesmo. Você entenderás, você ouvirás de dentro de você uma voz gritando dentro de você, chamando por Deus, uma voz de Deus gritando dentro de você, chamando por Deus, mostrando para você que Deus sempre esteve aí em você. Olha o que eu quero trazer mais, livro de Hebreus, vamos continuar no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito, e que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não um homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecesse. 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Viu só, se Jesus estivesse aqui na terra, ele não seria esses pastores aí. Esses pastores se constituem sacerdote, se constituem o próprio Deus, querendo botar regra em cima das pessoas, determinando o que as pessoas devem fazer e não devem fazer. Eles não têm um amor verdadeiro pelas pessoas. Estão aí falando que as pessoas têm que fazer tantas coisas assim. Não pode se dar com fulano, não pode se dar com Beltrano, agora tu é santo. Agora tu é santo, tu tem que andar. Ei, não entenda. Na carne você nunca, eu não sou, você nunca será santo. Você é santo no Espírito. Porque se você fosse santo na carne, a sua carne seria eterna. Se eu fosse santo na carne, a minha carne nunca iria morrer. Então, santo é no Espírito. Carne não é eterna. O eterno é o Espírito. Deus é Pai do seu Espírito. A sua santidade está no seu Espírito, assim como no meu. Ora, se ele tivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dom segundo a lei. Ei, tudo que é oferecido hoje como sacerdotes, chamados pastores, líderes, eu falo de líderes, pastores, porque eles se titulam sacerdotes. Então, se eles são sacerdotes, eles oferecem sacrifícios da lei. Como assim, irmão, da lei? Tudo que eles oferecem estão localizados, concentrados no Velho Testamento. Nenhum sacrifício eles oferecem da Nova Aliança. Sabe por quê? Porque na Nova Aliança, o único sacrifício foi um só, na cruz do Calvário. Não há sacrifício a ser oferecido. Na Nova Aliança, ele disse, já está consumado. Não resta mais sacrifício para nenhum homem fazer. Estas coisas de uma tentativa de um homem tentar levar o outro homem a Deus, isto é mentira. Isto é nula diante de Deus. O sacrifício da cruz te atraiu, me atraiu. Por isso que é forte demais acreditar no sacrifício da cruz. Quando eu acredito no sacrifício da cruz, eu não vivo mais embaixo de sacrifícios. Eu não vivo o que os homens me falam para me fazer, que estavam localizados. Mas como você não percorre livros, alguns de vocês, você não sabe o que estava na velha aliança e o que está na nova aliança. Na nova aliança está consumado, acabou. Não, Deus já te atraiu pelo sacrifício dele, ponto final. Você já foi lavado no sangue dele, ponto final. Amém? Quando ele foi na cruz, verteu o seu sangue, foi pelos nossos pecados futuros. Hoje não há pecado em cima de mim, não há pecado em cima de você. Homens te fazem pecadores porque eles estão fazendo você, eles estão te taxando como judeu e você não é judeu. Entenda quando ele dizer para você que você é judeu, porque naquele tempo eles falavam que a salvação viria verdadeiramente dos judeus.
mas verdadeiramente foi os judeus que condenaram Jesus naquela cruz. Foi os judeus que levaram a crucificação, Jesus à crucificação. Se você é judeu, o seu pastor diz que você é um judeu, você é responsável pela morte de Jesus. Entenda, são palavras fortes. E o apóstolo Paulo sempre pregou, suas palavras sempre foram pesadas e duras. É assim que as palavras saiam verbalizadas diretamente do Espírito da Graça nos meus lábios. Olha amém, que diz assim, ó. Versículo 5, Hebreus capítulo 8, versículo 5 diz: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestial, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Olha só, então na verdade aquele tempo Moisés já tinha sido avisado que todo aquele tabernáculo dele, todas aquelas feições de sacerdote daquele tempo dele já estava prestes a se acabar, porque viria uma glória mais excelente, viria o modelo agora de Jesus, o próprio Cristo, seria muito maior do que Moisés. Porque as pessoas estão hoje aí debaixo da lei, era Moisés, agora em graça é Cristo. Então Velho Testamento Moisés, Novo Testamento Cristo ressurreto, entendeu? Então entenda, irmão, o que vale agora na nova aliança, você foi chamado à nova aliança, mas só que deturbaram a sua mente, assim como fizeram com a minha também, mas só que eu bebi demais do antídoto da graça. O Pai já vem me usando em triunfo com a graça de Deus já há mais de 10 anos, irmãos, entendeu? E eu já estou dominado pela graça, entendeu? Eu estou em espírito e em verdade, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, entendeu? Eu e o Pai somos um, amém? Então, enfim, irmão, somos um no espírito, não na carne. Se você olhar para minha carne, eu tenho os erros também, eu tenho debilitações e tenho que ter sim, porque a minha carne ela não é eterna, a minha carne ela tem um tempo de validade, ela está determinada a uma data, deixar este tabernáculo, deixar essa ambiência, assim como a sua carne também está determinada a um tempo, já tem uma data, está datada, já escrita, uma data de validade para você, assim como para mim. Ei, na data tal, o Elisandro desce, larga, essa carne cai. Na data tal, você do outro lado, esta carne cai, entendeu? E o Espírito volta a ele, simples assim. Não existe esse negócio de inferno que vai queimar no fogo do abismo, que o bicho não morre e que não vira, que lá o fogo não se apaga. Ei, irmão, isso era uma mitologia grega que eles usavam naquele tempo, enfim, ao qual o Sheol era constituído. Sheol, no inferno no Velho Testamento era Sheol, e no Velho Testamento, e no Novo Testamento inferno seria Hades. O nosso tio João Ferreira de Almeida, ele mudou essas versões. Uma versão que seria fácil de colocar, ele inverteu para que viessem aprisionar os filhos de Deus. Entendeu? Então vem isso desde a primeira igreja católica romana, lançada por Constantino. Entendeu? E as igrejas evangélicas copiaram, sabendo da verdade, não aplicaram em você, porque eles precisam ter você como prisioneiro ali dentro. Porque se não tiver você como prisioneiro, quem é que vai levar o dízimo para eles? Quem é que vai carregar a maleta do pastor? Quem é que vai ilustrar o sapato do pastor? Quem é que vai convidar os pastores para ir almoçar, jantar nas suas casas? Quem é que vai dar presente para a pastora? Quem é que vai dar presente para o pastor? Hein? Quem é que vai aplaudir esses líderes aí que só botam normas em cima de vocês e só enfadam as suas carnes? E o apóstolo Paulo, pregando a Colossenses 2, 21, 22, diz que isso é só alegria para a carne, não tem valor algum, entendeu? Amém, irmãos? Então diz mais aqui no livro de Hebreus capítulo 8, 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Ei, esse é o Cristo ressuscitado. Versículo 7, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Versículo 8, porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel
e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Versículo 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no Velho Testamento, no dia em que vos não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei. Meu Deus. Nos diz de novo assim, vamos lá, 9, versículo 9, entendeu? Ou do 8 em diante, ali diz assim, porque repreendendo-lhes, diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Versículo 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Versículo 10, porque esta é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por filhos. Ou melhor, povo, né? Então, na velha aliança, na lei de Moisés, Deus tinha feito um concerto com aquele povo, mas verdadeiramente eles não atentaram para Deus. Até mesmo Deus usou Moisés, foi até sincero a aliança de Moisés também. Mas só que foi uma aliança que acabou, serviu para aquele povo, mas o povo mesmo assim não atentou, foi contra Moisés. Viram todos os feitos de Deus, a coluna de fogo, uma nuvem soprando uma brisa suave no deserto, fez todos aqueles feitos, enfim, os arrancou da terra da servidão, os tirou do Egito, e mesmo assim eles não atentaram, eles foram contra depois Deus ainda. E Deus que matou eles, fulminou eles, enfim, entendeu? Determinou eles, matou com sopro eles, enfim, caíram todos no deserto, digamos assim. Mas agora ele diz que fez um novo, ele levantou Jesus, trouxe Jesus Cristo. A glória de Moisés já estava se acabando, se desvanecendo, por isso que ele botava um lumineiro sobre a sua face, para que os filhos de Israel confundissem os filhos de Israel, que não iria acabar a sua glória, mas verdadeiramente acabou, foi ao fim. Então ele trouxe um tabernáculo melhor, ele fez uma nova aliança, Jesus Cristo, mas Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, é o Cristo ressurreto. Amém? Esse ressurreto, ele não nasceu debaixo da lei, ele não nasceu de um ventre de uma mulher, entendeu? Esse ressurreto é espírito, ele é o próprio Deus. E ele diz, olha só, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Amém? Hoje, verdadeiramente, quando ele falou nesta carta, pelos meados de 64 a 65, ele fez lá este concerto com aquele povo, depois destas colocações, enfim. Verdadeiramente alcança nós em futuro hoje, se nós crermos nesse Cristo ressurreto, nesse novo sacrifício, esse sacrifício perfeito. Se nós entrarmos, se nos deixarmos estar na nova aliança, que esta é a verdade de Cristo, ao qual ele é o cabeça de toda essa alegoria, nós estamos debaixo disso. Ele escreveu as suas leis no meu entendimento e no meu coração. Ele escreveu as leis dele no seu entendimento e no seu coração. Amém? Já está aí. A verdadeira Bíblia, que não pode ser alcançada, que não pode ser alterada, está dentro de você. Assim como está dentro de mim. O próprio Deus está aqui, está aí também. Entenda isso. Você, quando vai num lugar, chamado igreja, entenda as frases, entenda as palavras. Você não deve ser tão, perdão a palavra, você não deve ser tão medíocre, tão desconectado com a verdade. Entenda que você já viu palavras sendo lançadas ali, mas é ele Deus. Não. Cumplicidade no crime é crime também. Se você está
assim, um cego guia outro cego, cai os dois no buraco. Se você está numa ambiência igual onde tem um cego ali guiando o povo, você também está cego. Vai cair vocês dois num buraco, num abismo. Não estou te tirando ali de dentro, só estou abrindo os teus olhos para que você deixe de levar chibatada de homens, deixe de levar chicotadas de homens. Esse tempo encontrei uma pessoa, daí ela falou para mim, irmão, lá até mesmo eu encontro muitas pessoas quando eu saio do meu emprego e elas falaram, irmão, porque tu vê a minha filha fulano de tal, assim, como eu gostaria de fazer uma tatuagem e tudo, enfim, eu pensei, poxa, tatuagem é uma cultura, entendeu? Isso aí vem desde os tempos indígenas e tudo, né, de se colorir pelos braços, enfim, né, pela cara, enfim, né, é uma cultura, entendeu? Mas é que seguinte, mas por que tu não faz, mas tu tem tanta vontade assim, né? Enfim, falei pra ela, e ela disse, não, porque um dia a gente está determinado como aparecer diante de Deus, e Deus ele vai me cobrar. Aí eu disse, então você quer me dizer então que a sua carne vai aparecer diante de Deus e vai falar, Deus vai ver essa tatuagem, vai olhar e vai dizer, pode descer lá e apagar, faz outra que essa aí não quero. É isso aí? Eu disse pra ela. E ela, não, irmão, mas com que convicção tu tá falando isso aí, irmão? Porque eu tenho base pelas escrituras, eu leio, já reli várias vezes e leio de novo, simples assim. Porque você só pode falar daquilo que você percorre, lê e tem convicção. E aí, se você não tem a convicção, nem fale. Mas o teu espírito está perfeito dentro de você, ele se incomoda já vendo as pessoas falar e sabendo que é mentira. Eu peguei e disse, irmã, isso aí está localizado no livro de Levíticos, capítulo 7, versículo 28. Não deis golpes na vossa carne, que isso é desonroso e é abominável diante de Deus. Isso aí estava debaixo da lei de Moisés, irmão. A lei de Moisés era olho por olho e dente por dente. Então eles não podiam, existir uma cultura lá, ao qual os judeus não podiam. Hoje, enfim, irmãos, eu até penso agora, enfim, também, né? E eu fazer algumas coisas nos meus braços, enfim, vou fazer sim. Porque eu quero fazer uns letreiros, alguma coisa, falando da graça e tudo, né? Vai estar estampado no meu corpo, irmão. Enfim, entendeu? Mas, enfim, eu entendo que esse tabernáculo vai cair. Quando cair, vai cair essas letras tudo junto. Entendeu? Tá já determinado já pelo Pai. O que vai voltar para ele é o meu espírito. Quando o meu espírito voltar para ele, não vai voltar com letra nenhuma, com marca nenhuma. Você pode ter a tatuagem que você quiser. Enfim, entendeu? É com você, o corpo é seu. Entendeu? Você não vai dar conta do seu corpo. Seu corpo não vem de lá, a sua carne não vem de lá. A sua carne é do pó, é da terra. Entendeu? Eclesiastes 7:12. O 12:7, não me fala a memória. A carne vai ao pó da onde vem. O espírito vai a Deus que o deu. Hein? Quando você chegar diante de Deus, ele só vai falar, venha meu filho. Venha, venha, venha. Recebei aquilo que foi preparado para você desde antes da fundação do mundo. Parabéns. Os anjos vão aplaudir, vão bater palma para você e vão dizer que você percorreu, fez tudo o que tinha que ser feito aqui embaixo. Entendeu? Você levou daqui experiências para lá. Entendeu? Mas para mostrar, não que você vai aplicar, porque lá o seu trono, a sua glória sempre foi bem resplandecida. Entendeu? Nada daqui de baixo vai para lá para cima. A única coisa que vai sair daqui de baixo lá para cima é o que está dentro dessa carne, que é o Espírito, aquele que Deus habita no meu espírito. Amém? Então entenda essas frases, entenda essa palavra de Deus. Você está perfeito em Cristo, meus irmãos. Entendeu? Você está perfeito no Pai das Luzes. No livro de Atos, capítulo 17, diz assim, quero trazer também outra coisa a vocês que diz, Paulo em Atenas, o seu discurso Areópago, no Areópago 15 diz assim, os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. 17. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos
contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro, que é tagarela, né? Quer dizer, em outras palavras, e outros parece que é pregador de Deus estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. 19. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Paulo falava umas coisas bem estranhas. 29. Pois coisa estranha nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, Paulo. Pois todos os atenienses estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo, quando ele era levado ao meio do Areópago, ele identificou, porque Paulo ele percorria muito, ele analisava muito, enfim. E ele começa ali a percorrer no meio do Areópago ali. Então, enfim, as pessoas começam a se importunar com ele, chamar ele: pô, esse homem é um tagarela, entendeu? É um tagarela por causa que ele começava a falar coisas estranhas a eles, que eles não entendiam muito bem, né? Então, ele começando a pregar ali, eles queriam saber daquelas palavras novas, daquelas notícias ali, enfim, entendeu? E Paulo pregando naquele meio ali, mostrando a eles que verdadeiramente eles anunciavam alguma coisa ali, mas verdadeiramente não era. O anúncio deles era a um Deus desconhecido. E Paulo pegou e falou simplesmente para eles: esse Deus que vocês anunciam sem conhecer é o Deus que eu prego. Entendeu? Porque as pessoas verdadeiramente anunciam hoje, vão trazer para os nossos dias, o Deus que as pessoas anunciam dentro desses lugares é um Deus desconhecido. Entendeu? Não é um Deus que verdadeiramente na verdade é um Deus conhecido, entendeu? Mas o Deus desconhecido é esse Deus brabo, esse Deus mau, esse Deus maldoso, esse Deus que desce a mão em cima de você, esse Deus que te cobra, esse Deus que pede teu dinheiro, ou um Deus mesquinha que precisa do teu dinheiro, precisa do meu dinheiro. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus anunciado dentro dessas igrejas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus de sabedoria, um Deus que te ama incondicionalmente. Ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negar a sua palavra, independente do que você é, independente de como você se encontre, ele sempre vai te amar. Ele não pode negar a si mesmo. Ele determinou a sua palavra, ele não revoga a sua palavra. A Bíblia diz em Jeremias que ele vela sobre a sua palavra. E ele te ama, irmãos. E o Deus que Paulo anunciava é o Deus que eu estou anunciando para você. Esse Deus amoroso que te ama, independente de como você é, independente de como você esteja. Ele te ama incondicional, o amor incondicional. Receba as verdades de Deus e viva a sua vida feliz, sem temor, sem medo do mal. Cristo te ama. Receba a graça de Deus e viva feliz. Viva a sua vida, irmão, independente de como você se sinta bem. Esta é a forma que Deus tem para você. Ele quer ver você bem, como você se sentir bem, como você se veste, como você se arruma, como você se pinta, como você faz sua tatuagem, como você anda, como você determina a sua vida. É assim que Deus sempre quis que você vivesse. Não é da forma que homens anunciam dentro desses lugares. Entenda isso. Você é livre. E a palavra ao qual eu prego, que é a mesma que Paulo anunciava, naqueles dias ele pregava para alguém, para as pessoas debaixo daquela cultura, precisavam ouvir aquilo. Hoje vocês precisam ouvir isso porque nós estamos debaixo dessa cultura, entendeu? São palavras duras sim, mas não são palavras faladas dentro desses lugares e nunca vão ser, porque homens precisam fazer você de prisioneiro para que você leve o seu dinheiro, para que você seja humilhado lá dentro, para que você viva com medo. Amém, irmãos? Essas são as verdades do Cristo ressuscitado. Receba a graça de Deus e viva feliz.
com amor no seu coração, fazendo bem sem olhar a quem, amando uns aos outros. Amém? E cumprirás a lei de Deus, respeitando as religiões de cada um, respeitando o candomblé, a umbanda lá, o catolicismo, o judaísmo, o hinduísmo, entendeu? E sabendo que você deve fazer o bem, sabendo que o que acontece na umbanda acontece também nos pastores. O que eles fazem sacrifício ali de animais, enfim, os pastores também fazem sacrifício, entendeu? Eles se banham na água, os pastores se banham na água. Eles colocam aventais, os pastores também colocam aventais, entendeu? Mas há muito mais amor, entendeu? Você vai ver verdadeiramente, vai notar onde está o verdadeiro amor, entendeu? Eu encontrei já pessoas assim, entendeu? Nunca vi mais amor nas chamadas igrejas do que nos centros religiosos de Umbanda. Amém? Então que você receba essa verdade no seu coração. Entenda, seja livre de homens. Aprenda a amar os seus irmãos como a você mesmo. E você estará cumprindo a lei de Deus. Amém? Graça e paz. Sou o Elisandro, um homem em Cristo, teu irmão em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz. Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde, reinando em vida. Amém.